Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o 8. Eu sou das antigas, né, irmãos? Eu sou daqueles que carregavam a Bíblia para a igreja, independente de qualquer coisa. Então, por isso que eu sempre falo para os irmãos abrirem a Bíblia. E até hoje eu faço. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Curva a sua cabeça mais uma vez. Soberano Deus, Pai querido, suplico a Ti, Pai, em nome de Jesus, que fale a Tua igreja conforme a Tua santa vontade. Clamo a Ti, o Espírito Santo de Deus, que traz entendimento a mim e aos meus irmãos. E livra-me, Pai, de ser pedra de tropeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema que eu trouxe é Conselhos de Paulo sobre a fidelidade à mesa. E hoje, quando nós lemos esse texto, o que é esse texto? De que ele trata? Paulo, velho, já de idade avançada, estava na prisão e sabendo já da sua morte, já havia sido decretada. E Paulo então chama Timóteo, o seu filho na fé, o jovem Timóteo, e como numa despedida final, Paulo dá esses conselhos a Timóteo. E esses conselhos, eles são descritos a nós. Mas nós podemos ouvir isso como sendo para nós. Mas Paulo, quando dá esses conselhos, Paulo não os dá com pesar, com tristeza, com rancor, com fadiga. Pelo contrário, Paulo dá esses conselhos com muita energia, sobriedade e fé, finalizando, dizendo: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. E ressalta que a coroa da justiça o está aguardando. Ele frisa isso para Timóteo. Por que ele faz isso para Timóteo? Porque talvez Timóteo, como jovem, e como todo jovem é afoito, Timóteo, vendo Paulo na prisão, talvez Timóteo estivesse questionando. Mas logo Paulo, o grande homem de Deus, que fez tantas coisas, jogado numa prisão, decretado para morrer. E as prisões, irmãos, antigamente não eram chiques como as prisões de hoje. Porque as prisões de hoje, comparadas às de antigamente, são palácios. As prisões de antigamente eram insalubres. Não tinha sanitário decente. Não tinha. Quem já foi num banheiro público talvez entenda o que eu estou falando. Não tinha um sanitário decente, não tinha água tratada.
não tinha uma série de... A comida não era adequada, a comida era a mais inadequada possível, porque prisioneiro não precisava estar bem nutrido. Mas mesmo assim, Paulo dá esses conselhos de vigor ao seu filho Timóteo. Então nós temos a urgência de um legado. Hoje a nossa meditação, ela é guiada pelo velho apóstolo Paulo. Irmãos, é interessante falar sobre isso, porque a nossa vida ela tem fases. Eu, pessoalmente, eu estou numa fase da minha vida de meia idade. Eu estou numa fase da minha vida que eu questiono tudo, até eu mesmo. Mas questionar não é errado. Errado é não permanecer na fé. Mas eu já estive numa fase da minha vida em que eu tinha certeza de tudo. Em que eu achava que eu sabia tudo. Mas eu olho para algumas pessoas mais velhas que eu, e essas pessoas mais velhas, elas estão numa fase da vida que elas sabem que elas não sabem de nada. E elas querem aprender. E é interessante como a nossa vida ela é cíclica, ela tem fases e a gente vai aprendendo com essas fases. E quando a gente olha para os apóstolos, não é diferente. E Paulo, já velho, falando ao seu filho Timóteo, ele traz essa certeza para a gente. Nesse trecho, Paulo, preso e próximo da morte, não se lamenta. Pelo contrário, ele exorta Timóteo a permanecer firme na fé e no ministério. Irmãos, é muito difícil você dizer para alguém que está tudo ok na vida, que ele não tem fé. Porque quando a vida vai tudo bem, não tem doença, não tem tragédia, não tem ausência financeira, não tem ausência afetiva, não tem trauma, não tem nada. Está indo tudo bem. A fé também ela fica bem, porque não tem problema. Mas quando vai tudo mal, é muito difícil você dizer para alguém. Porque parece que o mundo físico e o mundo espiritual estão lutando contra você. Então é necessário fazermos essa reflexão que o velho apóstolo nos trouxe. E Paulo ele exorta Timóteo, fica firme na fé. Tinha não, porque ele está vivo ainda. Tem um amigo chamado pastor Roberto Freitas. Toda vez que ele encontra a gente, ele fala, fica crente, irmão. É a frase de efeito dele, fica crente. E o que ele quer dizer com isso? Fica firme. Não importa o problema, fica firme. Irmãos, ele compartilha princípios que são cruciais para qualquer um que deseja viver uma vida de fidelidade a Cristo, especialmente em tempos desafiadores como os nossos. O livro Conselhos de um Velho Apóstolo, de Alan Brizotti, nos ajuda a aprofundar esses ensinamentos, extraindo lições valiosas para a nossa vida hoje. Irmãos, muita gente fala que o nosso tempo não tem problema, tem tudo. Nunca foi tão difícil ser crente como nos dias de hoje. Nunca. E quando eu falo crente, irmãos, não estou falando crente de ir à igreja. Estou falando crente de ser cristão. Nunca foi tão difícil ser crente como nos dias de hoje. Porque todas as coisas nos dizem que nós estamos indo no caminho errado. Todas. Do mundo, família, financeira, política, social, mundial. Tudo diz que a gente está indo para o lado errado. E tudo diz que quem faz o errado é que está certo. Já perceberam isso? Tudo diz que quem faz o errado é que está certo. Nunca foi tão difícil, mas nunca foi tão importante a gente refletir sobre as palavras de Paulo como nos dias de hoje. O contexto histórico e teológico de 2 Timóteo 4 é crucial para a compreensão da mensagem. Esta é provavelmente a última carta escrita por Paulo.
redigida de uma prisão romana pouco antes de sua morte, por volta de 67 depois de Cristo, sob a perseguição do imperador Nero, o mesmo Nero que colocou fogo em Roma. Nesse cenário, confere às suas palavras um peso e uma solenidade imenso. Repita comigo, solenidade. Pois representam o testamento final de um apóstolo que viveu e sofreu por Cristo, agora ansioso por passar o bastão do ministério fiel a Timóteo, seu filho na fé. A ideia principal do capítulo é a exortação de Paulo a Timóteo para pregar a palavra e perseverar no ministério, apesar das adversidades. Então a ideia é: pregue e persevere, não importa o que aconteça. É isso que o capítulo diz. Pregue e persevere. São as palavras-chave deste capítulo. Como disse o teólogo C.F. Lewis, a fé é a arte de segurar aquilo que a razão um dia aceitou, apesar do seu humor mutável. A fé de Paulo, e a que ele exorta Timóteo a guardar, é essa firmeza inabalável, mesmo diante das adversidades. Irmãos, e diante das adversidades é muito difícil estar firme. Porque eu faço uma alegoria que nós somos como uma planta. Lá na minha casa tem um pé de amora. Ele é fininho, igual a minha irmã Sônia. Fininho, mas é alto. E às vezes venta. E eu fico vendo o pé de amora. E ele vai e vai, mas quando passa o vento ele volta para o lugar que está. E cresce. De vez em quando eu tenho que ir lá e cortar ele pela metade. A Vera fala que eu mato as plantas. Mas eu corto ele, quando eu pisco ele já está enorme de novo. Isso é permanecer. Nós devemos ser como o pé de amora. Nós podemos balançar. Podemos até às vezes ser cortados. Mas devemos ter as nossas raízes firmes em Cristo Jesus, porque sempre devemos prosperar na palavra e na salvação do Senhor que Ele nos deu. Aleluia. É isso. O legado de fidelidade. Vamos mergulhar nos conselhos especiais que Paulo, o velho apóstolo, deixou para Timóteo e que Alain Brizotti tão bem explora em seu livro. Esses não são meros conselhos, mas pilares para uma vida cristã autêntica e frutífera, especialmente relevante para nós que nos preparamos para a mesa do Senhor. Nesse momento, nós estamos nos preparando para a mesa do Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala que nós devemos examinar-nos a nós mesmos, ou seja, refletir. E nada melhor para refletir do que ouvir conselhos. Não meus, mas de Paulo. Primeiro, pregue a palavra sem vergonha. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, fique atento no que ele diz. Pregue a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Nem sempre as pessoas vão te ouvir com bons ouvidos. Às vezes você vai falar da palavra de Deus e as pessoas vão dar de ombros para você. Na verdade, na grande maioria das vezes. Porque a palavra de Deus, ela causa comichão nos ouvidos das pessoas. As pessoas não gostam de ouvir a sã doutrina. É muito mais fácil ouvir autoajuda. É muito mais fácil alguém me dizer que eu sou um vencedor, que eu sou próspero e que eu nasci para prosperar e que todo o tesouro dessa terra está nas minhas mãos porque é um decreto divino. Não é mais gostoso ouvir isso?
Mas quando a palavra de Deus fala que nós vamos ter sofrimentos, eu não quero ouvir isso não, peraí. Sofrimento não, eu sou vencedor. Vencedor não sofre. Engana-se. E Paulo, ele sabe fazer uma alegoria muito bacana em relação a isso. Ele usa as Olimpíadas gregas. Quando ele fala da corrida, um atleta, antes de vencer a corrida, ele sofre e sofre muito, treinando. Sente dores intensas, sente cãibras, se machuca. Mas ele tem que se preparar para o momento exato da corrida. Nós temos um grande erro. Nós só vemos a vitória das pessoas quando elas têm a vitória. Mas nós esquecemos de ver todo o caminho percorrido até chegar na vitória. Nós olhamos para os grandes pastores que nós admiramos e nós olhamos, nossa, que homem de Deus. A gente esquece de olhar e pensar, será que o que essa pessoa passou na vida dela inteira para ela chegar nesse nível? Quantas noites de oração, de jejum, quantas provações, talvez pecados que cometeu e suplicou perdão a Deus, porque homens de Deus também pecam, eles são homens. Mas a gente tem o costume de olhar só quando a pessoa está no auge. Então nós devemos olhar Paulo, e Paulo nos ensina muito bem isso. Paulo insiste na pregação da palavra. Não é uma sugestão, mas uma ordem. A pregação deve ser fiel, solene e convictiva. Irmãos, quando Paulo fala, ele repete, é solene. Uma coisa solene, não tem palhaçada, não tem... É solene. A palavra de Deus deve ser pregada de forma solene. Esses dias eu, o Lucas, o Davi e o Davi, os dois Davis, conversando, e eu falei isso para eles. Eu falei, se você é cristão e não crê na palavra de Deus, na sua integridade, e não fala da palavra de Deus como o próprio Deus vivo falando ao seu povo, e não crê que é isso, você não é cristão. Porque a palavra de Deus não é um livro. É o próprio Deus vivo falando na minha vida e na sua vida. É isso, se você não crê nisso, você não é cristão. Você é um simpatizante. E isso é algo difícil de ser falado, mas que Paulo nos ensina. Irmãos, isso tem que ser falado mesmo quando é impopular. Na verdade, é muito impopular falar isso. Não é popular, as pessoas não gostam de ouvir isso. Por quê? Porque ouvir a verdade não é agradável. Alain Brizotti, em sua análise, nos lembra que pregar a palavra a tempo e fora de tempo significa estar sempre pronto, independente das circunstâncias ou da receptividade. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação. Irmãos, nós temos um costume de achar que a palavra de Deus, ela só vai fazer efeito se eu tiver um saber teológico, se eu tiver uma retórica boa, se as pessoas me ouvirem bem, se as pessoas... Não, a palavra de Deus, ela deve ser plantada a tempo e fora de tempo, e quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E quem resgata o pecador, quem vai ao pecador e o traz para os pés da cruz é Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus diz, não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Então, independente de você saber falar ou não, quando a palavra de Deus é desferida da sua boca, ela vai como uma arma que separa juntas e medulas, e não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Absolutamente nada. Não há nada. Nós estamos vendo isso acontecer. Eu estou recebendo mensalmente a revistinha da Portas Abertas.
E de vez em quando eu dou uma folheada, porque é bom saber o que está acontecendo com os irmãos da igreja perseguida. Irmãos, é interessante porque no mundo árabe, os cristãos são minoria. Evangélico como nós, quase não existe. Sabe o que acontece muito no mundo árabe de vez em quando, Flávio? Jesus Cristo aparece para meia dúzia de terroristas. E eles se convertem. Uai! Como assim? Sim, acontece. E muito. Recentemente, um príncipe saudita se converteu a Cristo. Quem pregou para ele? Ninguém. O Senhor apareceu para ele. O Senhor se manifestou e ele se converteu. E ele já falou, ele pode ser perseguido. E quando ele morrer, ele quer ser enterrado como cristão, mesmo que o nome dele seja esquecido. Irmãos, é isso. A palavra de Deus nem sempre ela vai agradar. Mas independente do público, ela tem que ser pregada. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Isso nos leva a uma pergunta. Estamos nós, como crentes, prontos para compartilhar o Evangelho com urgência, aproveitando cada oportunidade? É uma pergunta retórica, por favor não me responda. Mas estamos prontos? Irmãos, a maior pregação de um crente não é quando alguém sobe aqui no púlpito. A maior pregação de um crente é a minha vida e a sua vida. É a maior. É a maior de todas. Eu já trabalhei com banco e atualmente estou no mercado imobiliário. E sabe o que mais me envergonha? Quando vão atender um cristão, alguém que se diz cristão, as pessoas já falam, já sei que vou tomar calote. Irmãos, isso me deixa envergonhado. Essas pessoas que fazem isso estão pregando a palavra? Quando vai nos bancos, a aprovação de crédito em banco para pastor é mais difícil. Por quê? Porque são as pessoas que mais dão calote. Eu falo porque eu já tomei calote de 2 missionários, pessoalmente. E pessoas assim que eu abracei, levei para comer comigo, chamei para minha casa. Pessoas que olhavam e falavam, homens de Deus, tomei calote. Irmãos, essas pessoas estão pregando a palavra? Eu comentei com a minha esposa na época, falei, de que adianta? Subir no púlpito, falar bonito, profetizar, fazer um monte de coisa. E a vida pessoal da pessoa é como um lamaçal. Irmãos, nós pregamos a palavra com as nossas vidas. A Sônia, quando ela está lá no salão dela, cada cliente que ela atende, a forma como ela atende, o abraço, o sorriso, é a pregação do Evangelho do Senhor. O Flávio lá na empresa, quando ele atende lá, cada nota fiscal, cada aperto de mão, é a pregação da palavra de Deus. Cada um de nós, nas nossas atividades individuais, é a pregação da palavra de Deus. E uma hora, essas pessoas vão começar a olhar e falar assim, pera, a Sônia é diferente. Ela tem um abraço assim, parece que é mais quente. Ela recebe a gente de um jeito mais especial do que nos outros lugares. Lá no salão da Sônia não tem certos palavrões igual tem ali. Não tem certas piadinhas maliciosas. Eu acho que eu vou ficar lá no salão da Sônia. Mas Sônia, por que você é assim? Aí a Sônia vai falar a palavra de Deus. É nessa hora que a gente sabe que Jesus Cristo está chamando aquela pessoa. Porque a chama está ardendo. Amém, irmãos? Mantenha-se alerta e paciente. Reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Muitas pessoas confundem exortação com bronca. Irmãos, exortação não é bronca. Exortar é você ver o erro, abraçar o irmão, acolher o irmão, dizer para o irmão, mostrar o erro,
na acolhida e mostrar para aquele irmão na palavra de Deus que aquilo não deve ser feito e mostrar como é o correto, com amor, com longanimidade. Isso é exortação. Para nos dar bronca, para brigar, para apontar o dedo para a gente já tem o mundo e Satanás. A gente não precisa que os irmãos façam isso. Nós temos que exortar com longanimidade. Paulo nos ensina isso. Mantenha-se alerta e paciente. O ministério da palavra exige equilíbrio. Repreender e corrigir, sim, mas sempre com toda longanimidade e doutrina. Esses dias aconteceu aqui na igreja, tinha um dos meninos aqui em cima, e veio aqui mascando um chiclete e tal e tal. É pecado? De jeito nenhum. A Bíblia não fala que é pecado. Mas quando desceu, estava lá embaixo, chamei para bater um papo, contei umas piadas, abracei e falei, posso te falar uma coisa com todo amor? Pode. Talvez não seja prudente você estar no púlpito ou no altar, ou lá em cima, mascando chiclete. Não fica bem. Não é reverente. Talvez não fique bem. Aí ele olhou para mim e falou, Irã, verdade. Não vou fazer mais, tá bom? Eu falei, mas eu não estou dando bronca. Você entende isso, não entende? Entendo. Amém. Irmãos, isso é exortação. Exortação não é eu chegar e apontar o dedo e falar, você vai para o inferno porque você fez isso e aquilo. Tem gente que adora fazer isso. Tem gente que ama mandar os outros para o inferno. E a palavra do Senhor nos alerta. Não julgues, pois na mesma medida em que você julgar, também será julgado. Nem Cristo Jesus nos julgou ainda. Quem dirá nós julgarmos uns aos outros? Nem Cristo nos julgou ainda. Esses dias eu estava num velório. Infelizmente eu estou andando em muito velório esses dias. Fui em mais um na semana passada, de um parente. E tive a oportunidade de falar da palavra. Sentei do lado, tive a oportunidade de falar. E falando da palavra com amor. Aí eu tenho um primo que sabe aqueles crentes de carteirinha? Eu sou salvo, você não. E eu falando assim, olha, eu acho que às vezes a gente deve procurar estar perto de Deus. E a forma mais fácil de estar perto de Deus é de estar perto das pessoas que buscam a Deus. Vá à igreja, receba um abraço, sorria, converse. E Deus fala ao seu... Aí chega o super crente. Não, mas não é assim. Porque se não for assim, você vai para o inferno. Eu falei, misericórdia. Gente, as pessoas não têm sabedoria. As pessoas não sabem nem como pregar a palavra. As pessoas querem pregar a palavra com um porrete na mão. Não é assim. Nós tivemos um caso recente de um homem de Deus, abençoado, pregava a palavra de forma tremenda. Mas devido à dureza do coração dele, ele foi retirado do ministério que ele mesmo fundou. O pastor Paulo Júnior. Homem de Deus. Pregava a palavra, eu admirava e admiro ele. Mas ele era tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que chegou uma hora que o próprio ministério dele falou, pastor, não dá. Não dá. Uma coisa é você dar uma batidinha com o cajado na ovelha para a ovelha vir para o caminho. Outra coisa é você quebrar as duas pernas da ovelha. Não dá. Tem que ser com amor. Irmão, se não for com amor, é melhor a gente ficar em silêncio. Alain Brizotti destaca a importância de discernimento e perseverança. Não é fácil confrontar o erro, mas é essencial fazer com amor, repita comigo, amor e sabedoria. Mas vocês já observaram o tanto que a gente gosta de
dizer para as pessoas que elas estão erradas. A gente ama fazer isso, principalmente para quem a gente ama. A gente adora jogar o erro na cara do outro. A gente ama fazer isso. Nós somos especialistas. Tem hora que eu até brincava com isso antigamente. Eu falava, tem hora que eu acho que Satanás senta num banquinho e fica só observando o que algumas pessoas fazem, porque as pessoas estão fazendo o serviço dele, que é de acusar. Não precisa acusar, ele não precisa acusar, porque as pessoas já fazem isso. Não precisa mais. Seguindo, não temos sofrimento. Lá em 2 Timóteo 4,5 diz: Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do seu ministério. Irmãos, o sofrimento não é fácil. Não é fácil. Vai ter horas que você vai fazer aquela oração de Davi. Você vai pedir para o Senhor te levar. Sofrimento não é fácil. Mas não se esqueça, sempre existe uma luz na escuridão. E essa luz se chama Jesus de Nazaré. Paulo, que conhecia o sofrimento como poucos, exorta Timóteo a suportar as aflições. A caminhada cristã não é isenta de oposição, críticas ou perseguições. O livro de Brizotti nos lembra que a fidelidade a Cristo muitas vezes implica em sacrifício e dor. Mas é no sofrimento que nossa fé é provada e fortalecida, como afirmou o filósofo Viktor Franklin. Ele diz o seguinte: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A melhor hora para você melhorar como ser humano e como cristão é no sofrimento. O sofrimento, portanto, pode ser um catalisador para o crescimento espiritual. Devemos estar dispostos a perseverar diante de todas as dificuldades, lembrando que o sofrimento por Cristo é uma honra e não uma maldição. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que nós vamos perseverar, a palavra de Deus não está dizendo que você não vai esmorecer. Ela não está dizendo que você é um Superman. Ela não está dizendo que você vai ter horas que você vai estar mais fraco. A palavra de Deus não fala isso. Vai ter horas que você vai estar muito fraco. E você vai precisar da ajuda dos irmãos e de Cristo Jesus. Vai ter horas que você vai esmorecer? Sim. Nós vemos isso na Bíblia. Jó é um exemplo claro disso. Vai ter horas que a gente vai falar, não dá mais. Mas Paulo nos exorta a persistir na caminhada da fé cristã. Paulo nos exorta. Ao contrário de algumas palavras que estão sendo pregadas nos dias de hoje. De algumas pessoas que dizem, se você não for rico, é porque existe uma maldição sobre a sua vida. Se você não é vencedor, é porque existe algo errado. Se você não faz isso ou aquilo, é porque Deus não está com... Mentira, isso é coisa do maligno. Essas palavras não vêm de Deus. A Bíblia não fala que estamos isentos de sofrimento. Pelo contrário, a palavra do Senhor, ela diz, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. É isso que a palavra de Deus nos fala, queridos. Paulo conhecia o sofrimento como poucos e exorta Timóteo a suportar... Estou repetindo. Seguindo, seja fiel até o fim. O bom combate e a boa corrida, lá em 2 Timóteo 4, 6, 7 diz, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Irmãos, qual é o bom combate? O bom combate é aquele que você, não é o que você ganha, mas o bom combate é aquele que tem Cristo Jesus do seu lado. Percorrer a carreira não significa chegar na frente, mas significa chegar no final do trajeto. E o nosso final do trajeto se chama Jerusalém Celestial. Guardar a fé
significa não desistir, mesmo que tudo te direcione para a desistência. Mas no final você vai receber a coroa da justiça das mãos do próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Esse é o cerne do Evangelho. Essas são palavras de um homem que viveu plenamente sua vocação. Paulo usa metáforas de soldado, atleta e corredor para descrever sua jornada. Ele não apenas começou bem, mas terminou bem. Alain Brizotti enfatiza que a perseverança é a chave para a vitória. Não basta ter fé, é preciso guardá-la até o fim. Irmãos, tem muita gente que tem uma fé inabalável, uma fé assim fantástica. Mas qual é o problema? Fé sem perseverança, ela não resiste. É preciso perseverar. Muitas vezes você vai jejuar, você vai orar, você vai fazer campanha, você vai clamar. E você sabe o que vai acontecer? Deus vai ficar em silêncio. Vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E Deus vai continuar em silêncio. Mas isso significa que Deus não está lá? Não. Nosso Deus é o Deus que trabalha no silêncio. E muitas vezes, o que nós estamos pedindo não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não sabemos nem mesmo como orar corretamente. Vocês já observaram como nós temos tendência a pedir coisas egoístas? Nós temos tendência a pedir coisas só para nós e esquecer todo o restante. Eu assisti um filme há muitos anos, chamado Efeito Borboleta. Quem aqui já assistiu? Quem não assistiu, eu aconselho a assistir. É um filme muito bom, é um filme que trata de filosofia, irmãos. Filosofia e teoria da história. Ele é um pouco cansativo, mas é um filme interessante para pensar. O que esse filme ele mostra? Às vezes, a gente quer mudar as situações. Mas uma folha que cai no lugar errado vai causar uma tempestade do outro lado do planeta. Então Deus é perfeito. Muitas vezes a gente quer uma situação, mas isso vai causar outra situação que vai ser desagradável. Então o que Deus faz? Deus não vai atender o seu pedido em relação a isso. Porque Deus é perfeito. Deus sabe de todas as coisas. Amém, meus queridos? O sofrimento, portanto, pode ser um catalisador para o crescimento espiritual. Devemos estar dispostos a perseverar diante das dificuldades. Lembrando que o sofrimento por Cristo é uma honra e não uma maldição. Então, sofrer por Cristo é lucro. Amém? Seja fiel até o fim. Porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essas são as palavras de um homem que viveu plenamente sua vocação. Paulo usa metáforas de soldado, atleta. E a graça divina, ela deve começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Irmãos, quem escreveu isso foi um poeta católico. Mas não está errado. Não está errado. Está certo. A graça das graças é não desistir nunca. Se você soubesse que morreria amanhã, estaria pronto para dizer o mesmo que Paulo? Irmãos, eu acho que nunca... A morte é o momento mais interessante da vida. Vocês já observaram que a gente vive a vida toda pensando na morte? A morte é o momento mais sublime. A morte é o momento mais lindo da vida. A morte é a continuação. Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos pensando na morte. Tudo.
Não é, irmã Lubres? Irmã Lubres está ali, caindo na gaitada, né? Mas é verdade. Tudo, irmãos, tudo que nós fazemos na vida, e nós como cristãos, eu sempre falo isso, devemos ter isso como uma verdade. Irmãos, a nossa vida nessa terra é só um sopro. Nós não nascemos para viver aqui. Nós nascemos para viver na eternidade. E morrer para nós é lucro. Uma vez eu falei isso com a Carmen, eu converso muito com a Carmen, e ela até falou, credo, Irã, mas já paramos para pensar que o dia que um crente morre, a gente devia fazer festa? É estranho falar isso, né? Mas quando um crente morre, ele vai para onde? Não é para o céu? E isso não é motivo de alegria? Não é motivo de festa? Só que a gente não consegue lidar com certas coisas, né? Infelizmente, nós ainda somos muito imperfeitos para aprender certas verdades. Valorize e siga o exemplo dos fiéis. Está lá em 2 Timóteo 4, 11 e 13. 2 Timóteo 4, do 11 ao 13. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, Paulo conversando com Timóteo, e ele lembra dos outros irmãos e da obra que eles estão fazendo lá. E ele fala, chama esses rapazes aí. Embora não diretamente do trecho principal, Paulo menciona Lucas como fiel e lamenta o abandono de Demas. Irmãos, nós como cristãos, principalmente quem está na liderança, a vida do líder é a vida mais solitária que existe. É a vida mais solitária que existe. Porque o líder, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser forte. Ele não pode sofrer. As pessoas pensam assim. E quando o líder se demonstra fraco, ele não serve para ser líder. Vocês já observaram isso? Essa é a mentalidade do nosso mundo. Este é um lembrete sutil, mas poderoso da importância das companhias em nossa jornada. Alain Brizotti nos encoraja a estar com aqueles que fortalecem a nossa fé e nos afastar daqueles que nos desviam. A teologia nos ensina que somos parte de um corpo, a igreja, e a comunhão são essenciais. Irmãos, é essencial a comunhão do corpo de Cristo. Então, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela deve estar junta em todos os momentos. Espere a recompensa futura. A certeza da recompensa futura era o que motivava Paulo a perseverar. A coroa da justiça não é para os perfeitos, mas para aqueles que amam a vinda do Senhor e vivem em fidelidade a Ele. A gente pensa que a coroa da justiça vai ser dada para quem é certinho, quem é perfeito, quem não erra, quem não comete pecado. Não, irmãos. A igreja é um hospital cheio de doentes e pecadores que reconheceram que dependem de Cristo Jesus. Isso é a igreja. O livro de Brizotti nos convida a viver em função da eternidade, mantendo nossos olhos fixos na promessa de Cristo. A esperança, como disse Martin Luther King Jr., é a capacidade de ver a luz, apesar de toda a escuridão. A esperança é a capacidade de ver a luz, apesar de toda a escuridão. Esse é o cerne da esperança, e a nossa esperança tem um nome. Jesus de Nazaré. O legado vivo. Agora, à luz dos conselhos do velho apóstolo, voltemos os nossos corações para o significado profundo da ceia. Este não é apenas um ritual, mas uma celebração viva, que nos conecta ao passado, nos fortalece no presente e nos aponta para o futuro. Esses dias comentava com o Vinícius e com a Carmen. Muitas pessoas
não compreendem a ceia na igreja. Muitas pessoas não compreendem a importância disso. Muitas pessoas pensam que é só um ritual. Não é. É um sacramento de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia. Se as pessoas soubessem a importância da ceia, os cultos de ceia estariam lotados. Ninguém perderia. A ceia, ela tem uma capacidade e um significado tão especial nas nossas vidas, que se as pessoas tivessem a compreensão total disso, muita gente na hora da ceia seria curada. Muita gente na hora da ceia seria batizado com o Espírito Santo de Deus. Se as pessoas tivessem o entendimento do que significa a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É um anúncio da morte do Senhor, até a vinda dele. A Santa Ceia, antes de tudo, uma memória e uma proclamação. Um ato de memória, lembremos-nos do sacrifício de Jesus, de seu corpo partido e do seu sangue derramado por nós. Até que ele venha. Assim como Paulo pregou a palavra sem vergonha, a ceia nos capacita a proclamar a verdade do Evangelho com as nossas vidas. A verdade do Evangelho, ela não deve ser proclamada só com as nossas palavras. Ela deve ser proclamada com as nossas vidas. As pessoas devem olhar para você, independente do local que você está, e reconhecer em você a figura de Cristo Jesus. As pessoas devem olhar para você, independente do local que você está, e olhar e falar: aquela pessoa ali é um homem ou uma mulher de Deus, e portanto ela tem autoridade neste local para orar, para abençoar e até curar doenças. As pessoas devem olhar para a sua vida e entender isso. Elas devem reconhecer isso na sua vida. Exame de consciência. Lá em 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de comungar, somos chamados ao exame de consciência. Isso ecoa o conselho de Paulo para Timóteo de se manter alerta e paciente, corrigindo e exortando. A ceia nos convida a uma autoanálise honesta, a um arrependimento genuíno de nossos pecados, para que possamos participar dignamente. Irmãos, se você me procurar: Irã, você vai participar da ceia porque você não pecou? Eu vou dizer não. Eu vou participar da ceia porque eu pequei. Mas eu tenho consciência disso. E perante Cristo Jesus, meu Senhor, Ele perdoa os meus pecados. E, portanto, eu sou capacitado a participar da ceia do Senhor. Isso é uma alta análise de consciência, mas você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência do seu pecado perante Deus e clamar a Deus misericórdia e perdão. É consciência. E quem faz isso não é ninguém, é você e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Antecipação do banquete eterno. Finalmente, a Santa Ceia aponta para o futuro, para o banquete das bodas do Cordeiro. Ela é um vislumbre da recompensa futura que Paulo tanto ansiava. Participar da ceia é participar com esperança no retorno de Jesus.
Certa vez eu ouvi uma coisa que me entristeceu muito o coração. Um irmão que conhece muito a Bíblia, crente, eu acho, virou para mim e falou assim: Irã, eu não creio no retorno de Jesus. Eu acho que isso foi só uma alegoria. Quando aquele irmão me falou isso, foi como uma faca atravessando meu coração. Automaticamente veio na minha memória: se você não crê no retorno de Jesus, você não pode participar das bodas do Cordeiro. E não pode receber a coroa da justiça. Porque o retorno de Jesus não é uma história. Ele é uma evidência viva. O Senhor nos prometeu que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Aleluia. E finalizando, à medida que nos preparamos para participar da Santa Ceia, que os conselhos do velho apóstolo e o significado dessa mesa sagrada nos inspirem a viver uma vida de maior fidelidade e compromisso a cada dia. Eu separei alguns pontos aqui, irmãos. Pregue. Compartilhe sua fé ainda essa semana. Não se envergonhe do Evangelho. A ninguém. Pregue. Independente do local que você esteja. Compartilhe. Faça as pessoas saberem quem é o seu Senhor. O seu Senhor não é Lula, não é Bolsonaro, não é dinheiro. O seu Senhor não é questões. O seu Senhor é Cristo Jesus. Faça as pessoas saberem disso. Pregue. Persevere. Se algo causa dor por Cristo, resista. Suporte os sofrimentos com a certeza da recompensa. Persevere. Eu não sei se você passa por algum sofrimento, mas se você passa, em nome de Jesus eu te digo, persista, meu irmão, porque a recompensa, em nome de Jesus, você terá. Corra. Reavalie. Estou correndo com fé até o fim? Mantenha o foco na linha de chegada. Um atleta, quando ele corre, ele tem que começar do começo. Ele não pode começar na linha de chegada. Então corra, persevere, persista. Comungue com reverência. Examine seu coração agora, arrependa-se e aproxime-se dignamente. Somente você pode examinar o seu coração. Não admita que Satanás diga para você que você não é digno, porque você é digno, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não admita que Satanás aponte dedos para você. Se existe alguma coisa que te culpa, nessa hora, clame ao nome de Jesus e peça perdão ao Senhor e participe da ceia do Senhor. Porque isso é a vontade de Deus. E viva com propósito eterno. Mantenha os olhos na coroa da justiça, vivendo cada dia para a glória de Deus. Queridos, que a palavra de Deus, nesse momento solene, ela possa ecoar em nossos corações. Que nós possamos aprender com Paulo. A perseverar, a pregar, a correr, a ter reverência e a viver com os olhos no propósito eterno. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração